Ok, então é um prazer ter vocês conosco também. Vamos continuar então a nossa conferência. Eu quero chamar então à frente o pastor Helder Cardim, que vai dar sequência à nossa conferência aqui. Muito bem, queridos, boa tarde. Ontem nós começamos uma série de palestras dentro do tema de igrejas saudáveis. E eu quero relembrar com vocês uma definição que eu apresentei de igreja, que servirá de base para todo este final de semana. Igreja é a comunidade dos santos, comprometidos entre si em torno de Cristo para adoração a Deus, ensino das Escrituras, exercício do ministério cristão e celebração das ordenanças. Hoje a minha ênfase será neste ensino das Escrituras. Não tenho dúvidas de que um grande distintivo da igreja cristã, a igreja que representa fielmente Cristo Jesus, é aquela que ensina a palavra de Deus e zela pela sã doutrina. Batalha pelo Evangelho, como Paulo fala ali em Filipenses capítulo 1, e Judas fala no verso 3, aquela fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Eu quero me valer do texto de Atos capítulo 20, eu quero expor parte desse texto de Atos 20 e depois lidar com algumas passagens das cartas de Paulo a Timóteo, Timóteo que estava pastoreando em Éfeso, que é com os presbíteros de Éfeso que Paulo conversa em Atos 20. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 17. Lerei uma porção significativamente longa até o verso 38, então peço aos irmãos que me acompanhem aí. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas cidades dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não mais vereis o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. O contexto de Atos capítulo 20 é Paulo, numa das suas últimas viagens, ali no livro de Atos, indo até para a etapa final da sua vida, a sua prisão ali em Roma. E nesse contexto ele decide passar ali de navio por Mileto, uma cidade muito perto de Éfeso, mas com receios de chegar até Éfeso e ali poder ser preso ou sofrer algum tipo de represália. Ele então chama toda a liderança, toda a equipe pastoral, ali os presbíteros de Éfeso, para que estivessem com ele para uma última palavra, uma palavra de recomendação, bem como de relembrança.
E esse é o conteúdo da palavra de Paulo. A certificação do ministério de Paulo ali entre os Efésios. Se depois você quiser ler um pouco mais, você pode voltar para Atos capítulo 16, e você verá que o ministério em Paulo tanto foi produtivo, extremamente profícuo, rendeu muitos frutos para o Evangelho, mas foi também muito conturbado, dada a religiosidade ali da cidade de Éfeso em adoração a Diana, uma das principais divindades ali do mundo greco-romano antigo, diante da qual pessoas inclusive se prostituíam sexualmente, pessoas ofereciam sacrifícios, e na certeza disso, de toda essa religiosidade pagã em Éfeso, bem como na infiltração daqueles que nós conhecemos como os judaizantes ao longo do Novo Testamento, muitos se infiltrariam na igreja pervertendo a sã doutrina. Então Paulo chama estes presbíteros para relembrar-lhes de qual fora o ministério de Paulo entre aqueles crentes em Éfeso, bem como recomendar todo o cuidado que aqueles presbíteros deveriam ter para com a igreja, tanto pastoreando-a, quanto nutrindo-a espiritualmente. E essa é, na perspectiva de Paulo, e nós vemos tanto aqui em Atos, quanto ao longo de todas as cartas, a marca de uma igreja saudável. É aquela que ensina a palavra de Deus e preserva a sã doutrina no contexto da comunidade. E essa preservação da sã doutrina não é prerrogativa exclusiva de seminários, nem apenas da história da igreja na produção dos seus credos ou das suas confissões, dos seus símbolos de fé, mas é responsabilidade de cada igreja batalhar pela fé do Evangelho. E preste atenção em algumas características de um ministério ou de uma igreja edificada na palavra ao longo de Atos capítulo 20. Olhe de novo para o verso 28. A natureza da igreja, o que é essa igreja bíblica, essa igreja saudável. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Lidei um pouquinho ontem com vocês na primeira palestra de que a igreja, ela existe em torno de Cristo. O que legitima a existência da igreja é o próprio Senhor Jesus, que dá-se a si mesmo em favor da igreja. É aquele que morre a favor do seu povo, com o propósito de purificar esse povo para que fosse exclusivamente dele, a qual ele compra com o seu próprio sangue. Olha o verso 32. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa igreja bíblica, ela é tanto salva e redimida por Cristo, quanto necessariamente edificada na palavra de Cristo. Olha que interessante que Paulo fala, vos encomendo a palavra da sua graça. E essa palavra da graça é a que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Essa palavra da graça é basicamente sinônimo de palavra de Deus. É basicamente sinônimo de escritura sagrada, que Paulo relembra Timóteo ali em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, quando ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para. Essa palavra, ela é suficiente para nos edificar na verdade e na vontade de Deus. Queridos, na medida que a igreja e a sua liderança comprometem o ensino fiel da Escritura Sagrada, essa igreja caminha para a sua irrelevância. A relevância da igreja não está no simples diálogo com a cultura, não está na tentativa de simular eventos ou programas que o mundo faz e que supostamente atrai pessoas e que na medida que a igreja faz alguns desses programas, mas batizados ou cristianizados, entre aspas, essa igreja então será relevante ou efetiva no seu alcance. A igreja ela é relevante quando mantém-se fiel à palavra de Deus e ao seu Senhor Jesus Cristo. Na medida que a igreja compromete a sã doutrina, na medida em que a igreja troca a pregação do Evangelho por mensagens motivacionais, por mensagens psicologizadas, ela perde o fundamento sobre o qual a igreja foi edificada. Isso é Efésios capítulo 2, verso 20. Quando Paulo fala que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas.
na revelação de Deus, na palavra de Deus que nos foi dada desde o Antigo Testamento pelos profetas, bem como pelos autores, os apóstolos do Novo Testamento. Então a igreja, ela precisa necessariamente estar fundamentada na palavra de Deus. Historicamente, nós fomos nos organizando em denominações, e eu creio haver um valor nesses grupos, conquanto mantendo seus distintivos, a sua fidelidade à palavra de Deus. Mas muito antes de nós pregarmos distintivos denominacionais, a nossa responsabilidade é a pregação fiel da palavra de Deus. Porque esta palavra é que tem poder para vos edificar. Não é a palavra do elder enquanto elder, mas é a palavra do elder enquanto refletindo a verdade da palavra de Deus. Queridos, creio tanto nesse poder edificador da palavra, que eu digo que a simples leitura da Escritura é suficiente para repreender, para exortar, para edificar, para converter, para transformar, para santificar. A simples leitura. E a nossa tarefa, nós que ensinamos, é não atrapalhar o que Deus fará. Deus fará, porque Deus age pela palavra. É o Espírito Santo da palavra, como o autor da palavra, que nos convence, que nos converte, que nos santifica. Queridos, não existe santificação à parte da palavra. Você pode subir quantos montes de oração você quiser. Você pode falar o quão alto você desejar. Se a sua vida não é biblicamente edificada, nenhum movimento será suficiente. Nenhuma frequência intermitente em eventos da igreja será suficiente se a sua vida não é dedicada à palavra de Deus. Porque é essa palavra que nos edifica, é ela que nos dá herança entre todos os santificados. É o Deus da palavra, que age pela palavra, que transforma pela palavra. E a gente tem que parar com essa mentalidade mística do nosso tempo, de que busca encontrar a vontade de Deus naquilo em que Deus não revelou sua vontade. É o que o Salmo 119 e 142 nos diz. A tua justiça é justiça eterna, e a tua palavra é verdade. Santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, onde é que nós encontramos a verdade e a vontade de Deus? Na palavra. Todos os livros de teologia têm o seu valor enquanto expressando fielmente o conteúdo da Escritura. Caso não cumpram essa tarefa, são livros usurpadores. Eles estão usurpando a autoridade da Escritura, puxando para suas próprias opiniões aquilo que não tem valor algum. É essa palavra, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Talvez alguns conheçam aquela musiquinha de criança, que também serve para adulto. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Lembra dessa música? Com os gestinhos e tudo mais? Quer crescer? Leia a palavra. A vida de oração ela é válida, mas nunca parte da palavra. Porque, inclusive, nós temos que orar de conformidade com a palavra. Não naquelas nossas petições egoístas, individualistas. Olha o que diz 1 João 3,22. E disto temos certeza, tudo quanto lhe pedimos dele recebemos, pois cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Muitas das nossas orações sequer são guiadas pela palavra. São simples expressões de uma insatisfação humana que julga encontrar em Deus a fonte das suas satisfações egoístas, não as bíblicas. Então, essa igreja, ela está fundada ou fundamentada em Cristo e em sua palavra. Em que consiste, então, o propósito educacional ou o ministério de pregação da palavra pela igreja? Volte para o verso 20, aí em Atos capítulo 20. Paulo falando do ministério dele entre os efésios. E Paulo passou pouco mais de 2 anos ali entre aqueles crentes. Assim como Corinto, Paulo não passa tanto tempo em todas as igrejas. Mas em Corinto e em Éfeso,
são duas das cidades que ele mais investe tempo e que, apesar de toda a complexidade da igreja de Corinto, são dois dos documentos mais profundos ali do Novo Testamento quanto à eclesiologia e quanto à própria cristologia, 1 e 2 Coríntios. E Éfeso é a cidade para a qual Paulo envia a maior parte das suas cartas em termos quantitativos. Efésios, 1 e 2 Timóteo. Atos capítulo 20, verso 20. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Isso parece até um pouco da abordagem homilética da tradição puritana do século 16 para o 17, que acreditava que a pregação da palavra acontecia em 3 âmbitos predominantes, ou em 3 esferas. O âmbito particular do próprio pregador, onde ele pregava para si mesmo com o propósito de ter a sua própria vida transformada pela palavra, não simplesmente pregar para outros, senão também para si mesmo. Como Spurgeon dizia, a boa pregação, a pregação bíblica é aquela que é comunicada por meio de pregadores abrasados pela palavra, que foram transformados pela palavra. Segundo âmbito, o âmbito público, da igreja como um todo, da comunidade, da congregação, da comunidade dos santos, mas também no âmbito privado, da casa em casa, no aconselhamento, no discipulado, por meio da visitação. Aquilo que Paulo fala. Jamais deixei de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Na grande massa, mas na particularidade da presença talvez de uma pessoa ou uma única família. Isso é importante a gente pensar, porque ao longo das cartas enviadas para as igrejas, há um crescimento muito grande das oportunidades, ou há uma ampliação muito grande das oportunidades educacionais no contexto da igreja. Nós temos a séria tendência de reduzir o ministério educacional da igreja ao púlpito do domingo. Isso não é verdade. Nós temos o compromisso de ensino da sã doutrina em toda e qualquer oportunidade que nos reunimos como igreja. Estejamos nós num contexto coletivo como esse, estejamos nós na particularidade de uma casa. Estejamos nós numa conferência ou num congresso com centenas de pessoas, estejamos nós no 1 a 1, num aconselhamento, num discipulado daquela pessoa. A mesma palavra que serve a todos nós, serve a cada um de nós. Olha o verso 21 agora. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Seja judeu, seja grego, seja gentil, pecador por natureza, ou judeu, povo eleito de Deus, conforme ali o Antigo Testamento, pouco importa. Paulo vai dizer em Colossenses 1, que o propósito dele era pregar Cristo, advertindo, ensinando toda e qualquer pessoa, a fim de apresentar cada um perfeito em Cristo. Queridos, pouco importa se é criança, se é adulto, se é universitário, se é homem, se é mulher, se é crente ou incrédulo, pregue a palavra. É isso que Paulo fala a Timóteo, que pastoreia Éfeso, ali falando em 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele diz, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, quer seja grego, quer seja judeu, quer seja homem, quer seja mulher. Queridos, vocês que ensinam crianças, não cometam o erro de achar que por serem crianças, a sua dedicação no estudo e no ensino devam ser menores do que se você estivesse ensinando adultos. Se a sua dedicação ao estudo e ao ensino é por causa do a quem você ensina e não sobre quem você ensina, você não entendeu nada sobre ensino. Nós nos dedicamos não por causa de a quem ensinamos, mas por causa de sobre quem nós ensinamos. É a palavra de Deus que reflete o caráter e a verdade do próprio Deus. Isso eu posso falar com significativa autoridade, que boa parte do meu ministério ali na nossa igreja em Atibaia é com juniores e adolescentes. A maior parte do meu tempo ali
servindo em ministérios específicos, além, obviamente, do pastoreio da igreja, é com juniores. Ensinando juniores. Trindade, pré-existência de Cristo. Não só com aquelas historinhas moralistas que muitos ensinam da Bíblia. Sim, devemos ensinar as histórias bíblicas, mas conforme o propósito de Deus para elas. Não simplesmente para pensar princípios morais para a vida. Não, para repreendê-las, para exortá-las, para confrontá-las, para edificá-las em Cristo Jesus. Apresentá-las também perfeitas em Cristo. É isso que Paulo está dizendo, tanto a judeu quanto a grego. Claro, Paulo tinha alguns focos específicos no seu ministério. A priori, quando ele chegava numa igreja, ele ia até uma sinagoga e ali pregava aos judeus. Porque era o povo eleito de Deus, o povo do próprio sangue de Paulo. Que ele vai dizer em Romanos capítulo 9, que se possível fosse, ele se consideraria anátema, maldito, consagrado à perdição final por causa da salvação do seu povo. Mas num segundo momento, Paulo pregava o evangelho aos gentios, alcançando e sendo luz aos perdidos. Vá para o verso 25. Agora eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Olha que frase bonita, verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Essa é a nossa tarefa, queridos. Ensinar todo o desígnio de Deus. Não pensando simplesmente versos específicos de textos específicos. Talvez um dos maiores problemas hoje da igreja evangélica brasileira seja a sua incapacidade de expor todo o desígnio de Deus. Em que consiste pregação expositiva? Existem muitas conceituações. Daqui a pouco eu quero recomendar alguma literatura. Mas é basicamente você expor o sentido de um texto conforme o pretendido por seu autor, inspirado por Deus. Não simplesmente pensar versos do todo da Escritura com o propósito de defender uma ideia própria. O nosso Brasilzão evangélico é infelizmente tópico nas suas pregações. Tem uma ideia, tem um conceito, vai para uma chave bíblica ou uma enciclopédia, vendo quais são os versos da Bíblia que falam sobre aquele termo. E eu vou te dizer, nem sempre os versos que ele pega, embora aquele termo apareça, esteja necessariamente comunicando a ideia que ele gostaria, porque o propósito de Deus pode ser outro. É expor todo o desígnio de Deus. Não pularmos textos, porque sabemos que talvez pessoas serão confrontados por ele. Talvez um dos maiores benefícios de nós expormos textualmente a palavra de Deus, capítulo após capítulo, verso após verso, livro após livro, seja o de que nós nos deparamos com os textos simplesmente porque ele é o próximo a ser exposto. E você não pode pulá-lo. Não selecionarmos, não sermos convenientes. Paulo vai dizer ali em Timóteo, que nos últimos tempos, muitos ficarão com coceira nos ouvidos, rejeitando a sã doutrina. Agora preste atenção, que coceira nos ouvidos não é do ímpio, porque o ímpio já não aceita a doutrina, ele está falando de crentes. Por isso que ele vai dizer para Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. É oportuno? Pregue a palavra. Não é oportuno? Faça o quê? Pregue a palavra. Gostaram? Faça o quê? Pregue a palavra. Não gostaram? Faça o quê? Pregue a palavra. Por isso que nós somos a comunidade de um livro. Gostemos ou não, nós somos reféns de um único livro. Tudo bem? A palavra de Deus. Refém no bom sentido. Estamos cativos a ela. Por isso que Paulo fala que o propósito dele era levar todo pensamento cativo a Cristo. Porque dele nós dependemos definitivamente. Ele que é o espírito da profecia. Ele para quem todos os profetas, toda a lei, tudo apontava. E a Escritura fala dele. A Escritura aponta para ele. Não deixando de pregar ou anunciar todo o desígnio de Deus. Adolescentes precisam de muito além de simplesmente princípios morais para entrar na faculdade. Eles precisam aprender sobre família.
Eles precisam aprender sobre santidade em muitas áreas além da sexualidade. Adultos precisam aprender muito além de simplesmente relacionamento marido e esposa. Tudo isso tem seu valor. Mas a vida com Deus extrapola a família, passa pela família, mas vai além desse tema. Todo desígnio de Deus. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha que interessante essa expressão, não cessei de admoestar com lágrimas. Admoestar, juntamente com ensinar, juntamente com aconselhar, testemunhar, são termos, todos eles ligados ao ensino, à edificação. Do comunicar e aplicar a palavra de Deus à vida daqueles crentes. Olha que interessante, 3 anos, dia e noite, cumprindo essa tarefa. Talvez seja uma das tarefas mais nobres no contexto da igreja. O ensino da palavra, independente de em que âmbito for. Não apenas num púlpito de domingo, senão também num grupo pequeno, para uma faixa etária, numa sala de escola bíblica, num aconselhamento, num discipulado. Esse zelo, essa dedicação em anunciar, pregar a palavra de Deus. Mas uma igreja saudável, ligada ao ensino das Escrituras, também preserva a sã doutrina. Olha o verso 29. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Queridos, é uma das responsabilidades da igreja a preservação da sã doutrina. Aquele bom depósito sobre o qual Paulo fala, em 1 Timóteo, ou que Judas fala no verso 3, que nos foi dado, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, as convicções mais fundamentais, mais basilares da fé cristã, aquilo que chamamos de doutrina, aquilo que alguns chamariam de teologia. E preste atenção que teologia não deveria ser uma matéria de seminário apenas, mas deveria ser a vida da igreja. Teologia não é simplesmente uma matéria de uma instituição teológica, mas deveria ser o fundamento e a base de toda a vida cristã, de todo crente. Por que nós achamos que teologia é só coisa de pastor ou coisa só de teólogo? Há uma defesa muito grande dos historiadores da igreja primitiva, do século I, de que Éfeso, essa igreja para a qual Paulo fala aqui em Atos 20, que ele escreve Éfeso, que ele escreve 1 e 2 Timóteo, tenha se tornado uma chamada comunidade catequética, de catequese, de catequizar, e o termo vem de katerhel no grego, que dá basicamente a ideia de ensinar e reter um determinado conteúdo, um determinado conhecimento, de que por causa do ministério de Paulo ali, e daquilo que ele fala em 2 Timóteo 2, e o que de minha parte ouvistes na presença de muitas testemunhas, isto também instrui homens fiéis e idôneos para que instruam outros. De que a partir de Éfeso, uma grande comunidade de ensino teológico, doutrinário, tenha se formado no século I. Agora, queridos, isso dá trabalho? Com certeza, e não tenho dúvidas. O problema é que nós somos da geração do máximo de benefício com o mínimo de esforço. Sabe o que é interessante? Nós somos da época, na história da teologia, que tem uma vastidão imensa, imensa, como o mar de oportunidades, de conhecimento teológico. Temos blogs, temos sites, olha o YouTube, podcasts. Agora, o Spotify permite canais pessoais de pregadores, e eles colocam lá centenas de horas de pregações, literatura impressionante, um mundo de conteúdo teológico. Mas apesar de toda essa vastidão, parece que somos a geração rasa como uma poça d'água.
o que alguns têm chamado de analfabetismo bíblico-teológico. Não nos falta oportunidade, não nos falta conteúdo, me parece que nos falta disposição e compromisso. Desse aprofundamento doutrinário que nos leva a uma firmeza na fé, a um fortalecimento que é o que nos dá condições de suportar as provações e tentações. O que eu vou dizer agora, talvez você discorde de alguma forma, mas pelo menos considere o que eu vou dizer. Eu não creio que jovens, doutrinariamente, profundos e bem estabelecidos, percam a fé na universidade. Eu creio que pessoas que nunca foram doutrinadas, ou nunca levaram a sério a profundidade da palavra de Deus, por então chegarem num ambiente cético, hostil, racionalista, e mais um mundo de coisas, tendo ali pela primeira vez a sua fé verdadeiramente confrontada, acabem sucumbindo porque não têm raízes profundas. Quanta força você precisa para arrancar um matinho do solo? Não muita força, por quê? Tanto o seu tronco quanto suas raízes são fracas. Quanto esforço ou quantas pessoas você precisa para arrancar árvores plantadas? Lembra que essa é a figura do Salmo 1? Que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se perverte com a sociedade. Por quê? Porque o seu prazer está na lei de Deus e nela medita dia e noite. Ele então é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, ou seja, não morre. Pais, invistam doutrinariamente, teologicamente nos seus filhos. Valorize as atividades e oportunidades de ensino que a tua igreja te dá. Estude com eles em casa, maridos com suas esposas, e por aí vai. Toda e qualquer oportunidade, queridos, de ensino da palavra de Deus, de aprendizado, para que tenham essas raízes profundas, de quando chegarem naqueles ambientes hostis, não quer dizer que eles não vão tomar a pancada, mas que eles tenham força para absorvê-la. Não quer dizer que o raio não vai cair naquela árvore, mas há vitalidade suficiente para absorver o impacto daquele raio. Queridos, é isso, é o que Paulo está dizendo. O ensinar, o ser doutrinariamente profundo para resistir aos lobos vorazes. Eu creio que a igreja cristã, ela se reúne inclusive para a preservação da sã doutrina. É aquilo que Judas fala, e lemos ontem, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ensinando uns aos outros, servindo uns aos outros pela palavra de Deus. Olha Tito capítulo 2, verso 1 e 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Diga aos servos para que não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a sabedoria, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Há uma estreitíssima ligação em toda a Escritura entre piedade e doutrina. Piedade é a vivência prática da doutrina. Piedade não é o que nós falamos para Deus. Piedade é como nós vivemos com Deus ou diante de Deus. E doutrina não é o que nós falamos de Deus, mas o que Deus fala de si mesmo pela palavra. Por isso, não existe vida cristã prática, sustentável, válida, aprovada por Deus, a parte da Escritura Sagrada, a parte da doutrina. E suposta piedade sem doutrina é igual àqueles frutos de cera. Já viu? Aqueles frutos de cera que deixam de enfeite em cima de uma mesa? São bonitos. Alguns até simulam tão perfeitamente um fruto real que você chega a acreditar que ele é real. Mas quanto mais perto você chega, quanto mais você apalpa, são frutos de mentira. Piedade sem doutrina é simulação de frutos espirituais. Não permanecem, não se sustentam. Por isso que Paulo fala aos servos ali em Tito,
que as práticas de vocês sejam adornadas pela doutrina, porque é isso que sustenta a santidade, é isso que sustenta o testemunho cristão, essa sã doutrina fundamentando as nossas próprias vidas. Quero ler alguns outros textos, então, a partir dessa ideia de ensinar a palavra e preservar a sã doutrina, nas cartas de Paulo, ali a Timóteo. Pode passar, por favor. Isso, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Bom, lembrando que Timóteo está em Éfeso para pastorear a igreja. Aquele mesmo cidade de Éfeso para o qual Paulo fala aos presbíteros. Por quê? O que acontece em 1 Timóteo? Aquilo que Paulo previa de lobos vorazes surgindo, acontece, infelizmente. E ele então envia Timóteo para Éfeso com o propósito de batalhar pela fé do Evangelho, pela sã doutrina, depurando a igreja pela palavra de Deus e fortalecendo ali o seu presbitério. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada, soprada, proveniente, originada, causada por Deus e útil. O termo grego aqui, ofélimos, significa suficiente, útil, proveitoso. Aquilo de que algo dependemos, aquilo de que alguém depende para a sustentação da sua vida. É o fundamento básico para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Deus nos molda conforme a sua vontade por meio da sua palavra. Ok? Próximo texto. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6 e também o 16. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque assim fazendo, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha que interessante, cuide de você mesmo e da doutrina. Ensine isto e você será um bom ministro de Cristo. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende. A igreja não está aberta a toda e qualquer doutrina, não. Ela está cativa à doutrina do Evangelho. Ela está presa ao Evangelho. A igreja não é, como eu digo, um grande supermercado que tem lá gôndolas cheias de opções teológicas. E ela ensina todas como válidas e você pega qual você quer. Não, isso não é igreja, isso é supermercado, mas não é igreja. A igreja ela deve ser fiel à sã doutrina e ensiná-la única e exclusivamente. Lembro de ter falado algumas vezes lá na nossa igreja em Atibaia, e faz parte do compromisso da membresia assinar um termo de que se submete ao ensino doutrinário da igreja. E frequentemente eu digo o seguinte, olha, se você quer pensar diferente, se você quer ensinar diferente, aqui não é teu lugar. Não é teu lugar. Aqui nós não estamos perdidos doutrinariamente. Aqui nós não estamos à deriva, tentando descobrir em que cremos. E a nossa declaração de fé está dentro da ortodoxia, com a qual toda e qualquer igreja bíblica concordaria. Mas você quer pensar diferente, ou fora da casinha teológica, vai para outro lugar, porque aqui não é teu lugar. Aqui nós não vamos dar oportunidade para cada um falar o que quiser. E nós zelamos tanto pelo ensino das Escrituras, que alguém, para chegar no contexto do presbitério, que é sobre quem recai primordialmente o ensino na igreja,
a pessoa leva no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Porque nós queremos conhecer teologicamente essa pessoa. Me preocupa muito aquelas chegadas meteóricas de pessoas na igreja que já são colocadas em posições de ensino e sequer conhecemos a teologia dessas pessoas. Essa preocupação de Paulo, se alguém ensina a doutrina e não concorda com as suas palavras, aqui não é seu lugar. Porque isso é a responsabilidade da igreja, o zelar, o preservar pela palavra de Deus. Pode passar, André. 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que é essa coceira no ouvido? É aquele vento de doutrina que Paulo fala ali em Efésios capítulo 4. Cada hora está num canto pensando de um jeito. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Queridos, muito cuidado com a música evangélica brasileira. Tá bom? É isso mesmo que você está escutando. Muito cuidado com a música evangélica brasileira. Porque embora vindo de autores evangélicos, não necessariamente refletem a boa doutrina. Não necessariamente estão de acordo com a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Agora eu vou falar como pastor. Eu gasto minha vida estudando para ensinar a melhor doutrina possível, e a turma tem uma tremenda de uma dificuldade para memorizar 2, 3 versos, e decora com uma extrema facilidade uma música de péssima qualidade teológica. Dá vontade de matar os dois. Quem compôs e quem decorou. Sabe aquela luta, e os pastores que estão aqui, vocês que ensinam aqui na igreja, seja lá em que âmbito for, vocês sabem da luta que é ensinar. Que dá trabalho formar conceitos. Aí vem uma música totalmente descabeçada ali teologicamente, impregna na mente do cidadão, e ele acha que aquilo é verdade. Cuidado. Tá bom? Cuidado. Cuidado com o que você canta, cuidado com quem você escuta, em termos de música evangélica brasileira. Ok, fecho parênteses. Se tiver algum músico aqui, que Deus te abençoe na composição de letras bíblicas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Estude. Ali no seminário, olha só, muito legal. Temos visto muita gente, que quer seguir como músico cristão. E gente boa, mas que decidiu fazer teologia. Porque quer compor a boa teologia musicada. Não simplesmente a inspiração. Tá? Palavra de Deus. Pois haverá tempo em que não, verso 3, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Teu ministério do quê? De pregar a palavra, de levar adiante o ensino das Escrituras. E para eu encerrar aqui com os irmãos, pode passar? Deixa eu finalizar falando um pouquinho sobre em que consiste essa tarefa, ou esse processo de ensinar a palavra de Deus, ou ensinar a sã doutrina. O que é uma pregação expositiva? Aliás, recomendo muito esse livro, Pregação Bíblica, do Haddon Robinson. É a comunicação de um conceito bíblico, derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Qual é a tarefa da pregação? E por pregação aqui não entenda apenas o púlpito do domingo, tá bom? Todo e qualquer ensino bíblico. A oportunidade muda, a abordagem muda, o jeitão de exposição muda, mas em essência a tarefa é a mesma.
Nós acabamos ao longo do tempo criando categorias interessantes, né? Você vai pregar, dar um estudo, uma aula, uma meditação ou devocional? É assim ou não é? Não, só vou ter um compartilhar. Lembre-se, a nossa dedicação não é em função do para quem ensinamos, mas sobre quem ensinamos. Independente do tempo, independente da abordagem, a tarefa é o quê? Comunicar as verdades eternas do Evangelho, que foram ensinadas lá atrás a uma nova realidade e geração aqui no presente. Olha que interessante esse gráfico. Que tarefa é essa? Nós lemos o texto, nós estudamos o texto para ajudarmos as pessoas a entenderem o texto, então nós expomos o texto e nós ajudamos as pessoas a aplicarem o texto em suas vidas. Em essência, essa é a pregação expositiva, esse é o ensino expositivo. Você se vale de um texto bíblico, você comunica o sentido original do texto bíblico, pretendido por Deus por meio dos autores humanos. E sabe o que é o mais fascinante da pregação expositiva? Ela não dá espaço para as suas opiniões. Porque a sua tarefa é comunicar a verdade do Evangelho. É comunicar o sentido original da passagem. O texto é autoritativo, não o que eu falo sobre ele. A palavra de Deus é a verdade, não o que eu falo sobre ela. Então a minha tarefa é, expondo o texto e deixando o texto falar por ele mesmo, ser fiel ao propósito de Deus. Ou seja, isso nos livra de nós mesmos. E como eu digo ali para os meus alunos, se a palavra de Deus é a verdade, e aquilo que ele comunicou lá atrás é a verdade, pouco importa a minha opinião sobre o que ele disse. Pouco importa a minha opinião, porque a minha tarefa é dizer o que ele disse. Te ajudando a entender para aplicar na sua vida. Transformar, consolar, repreender, instruir e por aí vai. Essa é a nossa tarefa de ensino, queridos. Essa é a nossa tarefa. Quero orar com os irmãos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é santa, é justa, é verdadeira, é eterna. Ela reflete Teu caráter, Tua verdade e Tua vontade. Deus, que nossas mentes estejam cativas a ela. Que nossas vidas sejam fiéis à Tua palavra. Que ela seja o fundamento único das nossas igrejas, das nossas vidas, da nossa conduta, da nossa piedade, da nossa santidade. Deus, livre-nos de ideias estranhas e contrárias à Tua palavra. Ajude todos aqueles que ensinam Tua palavra na igreja, seja em que contexto for, seja com que expressão de público for, para que fiéis ao Senhor, comuniquem a Tua palavra, tal qual o Senhor intencionou lá atrás. Dê-nos fidelidade, ó Deus, num mundo, numa época que cada vez mais barganha a Tua palavra, negocia os princípios do Evangelho, a favor da conveniência, a favor do relativismo e tantas outras bobagens. Deus, que o Senhor nos livre disso e nos dê igrejas saudáveis, biblicamente fundamentadas, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.